Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. A primeira coisa da gente falar sobre a meditação é que existem várias formas, né? Vários formatos de meditação, né? Depende da tradição que a gente está falando, da linhagem que a gente está falando, né? Então, a meditação é algo... A primeira coisa, né, para a gente falar sobre isso. A meditação é algo muito vasto. E tudo que a gente fala que é algo muito vasto em termos de significações sobre a meditação e, ao mesmo tempo, em relação a práticas mesmo, os formatos das meditações, pode ficar um pouco vago, né, para a gente, né, de início. Se a gente for tentar trazer aqui tudo, vai ficar vago. Então a gente tem que fazer um recorte. Tá? Essa é a primeira coisa. O recorte que a gente está fazendo é a meditação dentro do yoga. Mesmo assim, dentro do yoga, tem muitos formatos de meditação. E aí a gente está fazendo um corte maior da meditação e o objetivo da meditação dentro do estudo de Vedanta. Esse é o formato. Tá? Por quê? Por exemplo, entre o que a gente vai fazer aqui como meditação e o Vipassana, por exemplo, tem uma distância gigante. Em termos de formato, primeiro, do que a gente vai praticar, e talvez em termos de fundamento, né, do que se acredita que é o objetivo da meditação. Tá? E isso a gente poderia dizer em relação a outras áreas, né, outras tradições ali. Então, isso é a primeira coisa. Eu sugiro, como né, meditadores, né, pessoas que vão sentar para meditar, que durante um bom tempo a gente fique usando uma ferramenta. Né? Especialmente na meditação, isso é muito importante. A meditação ela é muito sutil. Ela envolve esses processos mentais, esses processos delicados de autoconhecimento, das sutilezas da mente. Em relação à meditação, eu dou a dica, não misturem demais. Siga um método, porque senão você acaba não sentindo os benefícios da meditação de nenhum dos métodos. Né? A gente não consegue aprofundar em nenhum dos métodos. Essa é a primeira dica que eu dou para você. Não que você não possa depois ir investigando, né? Mas durante um tempo fique em um. Até porque a gente pode estar usando métodos que vão de certa maneira, nos levar ou nos dar resultados diferentes ou nos levar a resultados diferentes porque o fundamento deles é diferente. Tá? Aqui a gente não acredita, porque tem aquela frase que diz assim, todos os caminhos vão levar ao mesmo lugar. Não, tem caminhos que não vão levar ao mesmo lugar, porque o princípio do qual eles saem, né, teoricamente, filosoficamente ou de interpretação de mundo, eles são diferentes. Certo? Escutar-se, parar para se escutar, parar para auto-observar, para mim é a mesma coisa, a gente está só usando verbos diferentes, né, mas se auto, né, observar ou escutar a si mesmo, eu parto do princípio que é a mesma coisa, né? Lidar com inquietação, né, com agitação da mente, com ansiedade.
próprio acalmar-se, a meditação como uma cura, a meditação como um tratamento, né? Tudo isso vocês vão ver que está presente no que a gente vai ver como estudo da meditação, né? Como eu falei, a meditação dentro do yoga é muito diferente em relação ao Vipassana, tá? Primeiro, porque o Vipassana é uma meditação em silêncio. Aqui a gente vai usar a meditação em silêncio, mas a gente vai complementar que a parte mais importante para a gente da meditação é uma meditação com som, que é o japa. Essa vai ser a base da nossa prática de meditação. E isso já coloca uma diferença imensa entre um e outro enquanto método, enquanto prática. Certo? A outra é que, usando um som, que é um mantra, a gente está usando uma deidade como veículo. Certo? A gente está usando uma forma sonora como veículo, que é a deidade, ou uma forma visual como veículo, que é a deidade também. A gente usa uma forma sonora para reconhecer aquilo que não tem forma. O silêncio. A gente usa uma forma visual para reconhecer aquilo que está além da forma, que é a consciência. Certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, a meditação precisa ser gentil. Disciplinada, mas gentil. Porque senão a meditação pode criar um trauma na nossa mente, no nosso corpo, que vai dificultar depois com que a gente, inclusive, volte para ela. Certo? Então, a gente vai usar muito dessa gentileza aqui. E o que é essa gentileza, né? A gente vai criando uma disciplina em relação ao tempo, aumentando esse tempo, né? 15 minutos, 20 minutos, 25, 30. Dentro do que a gente entende como meditação, o tempo não é algo que seja fundamental, que vá dizer que a qualidade da meditação é mais elevada pelo tempo que eu fico nela. Tá? O tempo, no início, especialmente no início, ele é uma questão de treinamento da nossa mente. Mas aos poucos, à medida que a nossa mente ela vai se adaptando, né, vamos dizer assim, né, ou ganhando essa disciplina, né, esse deslizar para a meditação, para a contemplação da mente, ele vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, fácil mesmo. Mas, vou tirar a palavra fácil, natural. Então, algo que poderia levar 15 minutos, 20 minutos, 25 para a mente se acalmar, para contemplar, isso se torna algo que em 5, 10 minutos a mente já consegue reconhecer. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria tirar dessa obrigação é a questão do tempo. A gente não vai fazer a meditação logo de início, falar, fica 1 hora, fica 2 horas, né? Então, isso já dá uma tranquilizada pra gente, certo? E a meditação deve ser introduzida, então, com gentileza, porque a nossa mente vai reagir. E se a gente for muito bruto com a mente, é igual você imaginar você ser bruto com uma criança. Né? Talvez a reação da criança seja até maior, a reatividade da criança. Então, a gente trata a nossa mente como uma criança. Ah, fica um pouquinho. Ah, eu quero sair. Tá, sai, brinca um pouco. Tá, volta agora. Fica um pouco. E aí vai.
certo?